Roteiro, gente, roteiro é um dos maiores problemas, é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, porque é onde as pessoas começam a pensar no conteúdo, né? Existem variáveis quando a gente fala de comunicação em vídeo, existem variáveis sobre o tipo de retenção que as pessoas têm a partir daquilo que a gente mostra. Uma parte está no nosso texto, ou seja, no conteúdo do que a gente fala, outra parte está na forma como a gente fala, outra está na maneira como a gente se movimenta, nas nossas expressões facial e corporal. Então, tem muitas formas, muitos suportes de aprendizado, de retenção, né, do conhecimento que você está passando. E aí, a gente fala de dois universos, que é o que eu entendo que é importante: o como e o que. O como eu falo e o que eu estou falando. Quando a gente fala do roteiro, a gente vem para o ambiente, para o universo do o que é uma das coisas que mais preocupa as pessoas, porque as pessoas sempre têm medo, têm dúvida, ficam preocupadas de esquecer algum conteúdo importante, de dar uma informação errada, e aí o roteiro ganha um peso enorme. E eu acho que quando as pessoas falam sobre roteiro, elas pensam naquela coisa de roteiro de filme de Hollywood, né? Não precisa tanto. É claro que, assim, conforme a gente fala da complexidade do material que você vai produzir, a gente fala também de uma maior complexidade dos seus roteiros. Mas eu desenvolvi uma técnica de roteiro para vídeo, né? Para esses vídeos que a gente precisa produzir constantemente para a internet, constantemente para os nossos stories, para o nosso feed, que simplifica o processo e que acaba ajudando muita gente nessa hora de fazer essa produção, que para a internet é num volume imenso, né? Isso é super importante a gente lembrar. Então, o que é importante no roteiro? É importante que ele tenha uma estrutura que seja atraente para quem está te assistindo. É importante que ele contemple um arco narrativo, que você consiga fazer que você caminhe do ponto A para o ponto B, passando de preferência por um momento de ápice, né? Por um momento onde você tem o ponto alto da atenção do seu público. E é importante, sobretudo, que ele te dê segurança, que ele não te deixe perdido, que ele não te deixe com medo de dar um branco, ou que se der um branco, você tenha caminhos para resolver isso. Então, para o empreendedor, para a pessoa de área diversa, que não é de comunicação, que não é de dramaturgia, que não é de TV, esses são os pontos que a gente tem que se preocupar com o roteiro. Eu vejo muita gente tornando o roteiro da live, o roteiro do vídeo, mais complexo do que precisa ser. E esse é um caminho ótimo para você se enforcar, né? É aquela hora que a pessoa dá corda para se enforcar. Você não precisa tornar o roteiro do seu vídeo, o roteiro do seu trabalho, mais complexo do que ele tem que ser para te dar segurança e para garantir que você vai contemplar todos os temas que você está buscando. Um roteiro que ajuda você a se sentir seguro no vídeo é um roteiro que te dê clareza e segurança. Ele é um roteiro que atende o que você precisa entregar naquele momento. Porque muitas vezes você fica com a ideia na sua cabeça que você tem que falar tudo de tudo, né? Então que você tem que aprofundar muito tema, que você tem que colocar todos os gatilhos de atenção, que você tem que colocar tudo que você aprendeu. Não. Quanto mais simples, né? Tem uma frase do Da Vinci que eu amo: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Quanto mais você simplificar e você entender quais são as informações que você está passando naquele roteiro, naquele vídeo, enfim, naquela produção de conteúdo que você está fazendo, e quanto mais você trouxer isso para uma forma que deixa você seguro, mais você se ajuda, inclusive, a entregar um bom conteúdo, sabe? E a outra coisa na hora que a gente vai produzir o roteiro, é a gente sempre lembrar para quem a gente quer falar. Então, isso ajuda, inclusive, a gente a entender qual é o grau de complexidade das informações que eu vou acrescentar naquele material. Porque se eu estou produzindo um roteiro para alguém que está chegando para conhecer o meu trabalho, eventualmente essa pessoa ainda não tem tantos recursos para acompanhar o que eu estou falando, se eu for levar isso para um grau mais complexo. Então, eu preciso ir gradativamente. E uma coisa importante, gente, é que na internet a gente tem uma audiência de zapping, a gente tem uma audiência rotativa. Então, eventualmente, você acha que a sua audiência já cansou de ouvir, vai ficar repetitivo, vai ficar cansativo. Algumas pessoas acabam pensando isso. Não fica repetitivo, não fica cansativo, porque nem todo mundo vê o seu conteúdo na ordem de progressão que você posta. Então, tem gente que chega hoje na sua rede, quer dizer que todos os conteúdos que você já postou, essa pessoa não recebeu ainda. Ela só vai ter acesso se ela for procurar.
né? Então, você não precisa ficar preocupado. E para quem já viu, a pessoa já viu, ela simplesmente vai passar o feed dela, vai fazer outra coisa. Eu tenho alunas e mentorandas que eventualmente ficam preocupadas com isso. Será que não cansa? Será que não fica repetitivo? Não, definitivamente não cansa. Definitivamente não fica repetitivo, porque toda hora chega alguém novo. A minha sequência de lives, eu faço lives aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, muitas vezes, há mais de um ano. E, eventualmente, eu voltei nos temas que foram mais pedidos, nos temas que são mais interessantes, mais chave, que são onde as pessoas mais têm dificuldade. E todos os dias, quando eu vou fazer live, tem pessoas diferentes. É muito raro alguém que consegue acompanhar a sua trilha de conteúdo frequentemente, né? Porque a vida é muito confusa, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para atender. Então, eventualmente, a pessoa não consegue. Ela viu uma live sua hoje, ela vê outra daqui a séculos, sabe? Não é igual novela que a pessoa assiste todo dia. Então, você não precisa ficar preocupado do seu conteúdo ser excessivo. Você não precisa ficar preocupado achando que o seu conteúdo vai cansar. Você não precisa ficar preocupado de repetir as coisas. Muito pelo contrário. Uma estratégia de conteúdo bem construída, ela contempla todas as etapas do funil de consciência do seu público ou do seu consumidor. Gente que está chegando, que é o topo do funil, sempre mais gente. Gente que já conhece o seu conteúdo, que a gente já começa a afunilar. E gente que, de fato, consome de você, que é sempre a parte mais fininha, o finalzinho de uma pirâmide invertida ou de um funil. Isso falando em linhas bem gerais. Então, não precisa se preocupar, né? E é muito importante você pensar na hora de fazer o roteiro, qual é o roteiro certo. O roteiro que te dê segurança e o roteiro que esteja adequado ao seu público, ao tipo de fala, ao tipo de conteúdo, a maneira como você constrói a entrega daquela informação. Porque, como eu digo sempre, o norte da nossa bússola é o público, é para quem eu estou produzindo conteúdo. Não sou eu. Muitas vezes as pessoas constroem roteiros, constroem conteúdo para si, né? Partindo do princípio da maneira como você fala, ou partindo dos conhecimentos que você já tem. Gente, não dá para ser assim. Você não está fazendo para você está fazendo para o outro. Então, você tem sempre que pensar no roteiro para o outro, não para você. E aí, é muito legal que a gente já entendeu o que é o roteiro que não ajuda. Outra opção de roteiro que não ajuda são aqueles roteiros imensos, sabe? Roteiro com muito texto. Na hora que você for gravar, se você não tiver um teleprompter, se você não tiver experiência em ler TP, não dá para pegar um blocão de texto, sabe? Você não precisa de um roteiro onde você escreve ipsis literis, que você vai falar: oi, bom dia, eu sou a Aline Malafaia, sou apresentadora de TV há mais de 13 anos, sou vídeo expert, trabalho ao vivo há mais de 10, já fui apresentadora da Rede TV, já fui repórter da Rede TV, apresentadora do Shoptime, apresentadora do Rio de Prêmios e do RJ da Sorte, trabalho com eventos corporativos. Impossível, sabe? Impossível você decorar, de novo, no volume de produção de conteúdo que a gente tem. Então, um roteiro com blocão de texto, ele atrapalha demais, porque a gente não consegue decorar, a gente não consegue ler isso se a gente está gravando, enfim, com isso perto. Por exemplo, como eu trabalho com os meus roteiros aqui na mão para eu não esquecer nada, se você pega e joga num programa de TP, é difícil trabalhar com TP. E mais um detalhe, um roteiro, um blocão de texto por extenso, como eu costumo falar, ainda que você decore, na hora que você for gravar, você vai estar administrando uma série de coisas, uma série de variáveis que vão te deixar inseguro. É a câmera, é a luz, é a ansiedade, é você pensar no que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão falar, é você ficar com medo de errar. E o próprio medo de errar, te faz ter branco. E aí, se você tem um roteiro todo encadeadinho assim, você acaba se perdendo. Porque se você esquece uma palavra, você não sabe o que vem depois. E aí você perde o encadeamento que a sua memória construiu para você. Então, isso é muito difícil, é muito delicado. Eu tenho muitos alunos que hoje trabalham com a técnica de roteiro que eu ensinei. Né? Já mencionei aqui algumas vezes o exemplo da Dani Cavalieri, que é psicóloga. Já mencionei aqui o exemplo da Winnie, que é consultora imobiliária. Já mencionei aqui o exemplo da Thaís, que é consultora em planos de saúde. E todas elas hoje têm uma produção de conteúdo muito legal, com uma frequência que vai ser sempre a frequência que você pode fazer, a frequência que você considera adequada para a sua área, para o que você está fazendo, e todas elas conseguem dar conta de produzir bons vídeos aplicando a minha técnica de roteiro para vídeos de internet. Ah, Aline, por que
é importante eu ter um roteiro que vai me ajudar na hora de eu gravar um vídeo. Porque de improviso de primeira é muito difícil, né? Você precisa ser realmente uma pessoa que já está muito habituada a gravar vídeo para, beleza, vamos ligar a câmera e agora eu vou falar de roteiro, né? Não é muito fácil começar assim. Isso acaba significando para pessoas que têm dificuldade, uma certa resistência em gravar vídeos. Isso acaba representando um fator de dificuldade a mais. E, gente, quanto mais você tenta e erra, então hoje eu vou falar sobre o roteiro que é bom para você gravar vídeo. Não, pera. Hoje eu vou falar sobre o roteiro que é bom para você gravar vídeo, para você não se... O que eu ia dizer mesmo? Gente, quanto mais você faz isso, mais você vai se frustrando, vai se cansando e vai desistir de fazer. Eu costumo dizer para as pessoas que a gente tem um número X de repetições. Eu repito os vídeos até um determinado ponto. Porque a partir dele, e isso varia de pessoa para pessoa, a partir dele a gente começa a ficar nervoso, irritado, frustrado, sabe, constrangido, e aí você começa a piorar o seu desempenho no vídeo, porque você já está ficando chateado. Claro que a gente tem que jogar o chicote fora e não lidar com a gente nessa coisa, né? A gente não precisa gravar de primeira, a gente não precisa acertar de primeira, então a gente pode regravar. Mas essa coisa de regravar, o processo de regravar, chega uma hora que ele vai ficando dolorido, custoso. Chega uma hora que ele começa a atrapalhar mais do que ajudar. Muita gente diz, ai, Aline, mas eu não gravo vídeo porque o roteiro dá muito trabalho de fazer. O roteiro normal, que as pessoas pensam, que as pessoas pesquisam o modelo na internet, que as pessoas acham que tem que ser o roteiro do vídeo, ele dá mesmo um trabalho imenso. É por isso que eu não faço. Eu só faço o roteiro quando eu vou apresentar um evento, esse roteirão, né, que a gente imagina, aquele roteiro que tem que vir com tudo escrito e tal. Eu só faço isso quando, de fato, é um trabalho que exige isso. Ou quando eu estou escrevendo o roteiro de um vídeo institucional, ou quando eu estou escrevendo o roteiro de uma live que eu vou apresentar, ou quando eu estou escrevendo um roteiro de alguma coisa que precisa ir por essa linha. Os vídeos de internet, eu prefiro trabalhar com a minha técnica de roteiro, que é a que eu vou contar para vocês hoje. Ela me ajuda a ter mais naturalidade, ela me ajuda a não chegar no vídeo com uma pegada artificial, a não chegar no vídeo parecendo um robozinho, que é o que as pessoas normalmente morrem de medo. Elas me ajudam a ter um vídeo mais conversado, mais com cara de bate-papo, e me ajudam também a ficar muito mais confortável na frente do vídeo para conseguir fazer o meu roteiro, para conseguir fazer a minha entrega de conteúdo, que vai colaborar na confiança que as pessoas vão ter em mim, que vai colaborar na minha construção de autoridade, que vai colaborar na minha construção de credibilidade e, fundamentalmente, vai colaborar para me tornar uma referência na questão da comunicação em vídeo, que é o que eu estou construindo aqui. E, no meu caso, é o que eu busco ser para minha audiência, né? E é claro que isso varia de uma pessoa para outra. Então, o roteiro dá trabalho, sim. Só que tem uma forma da gente simplificar isso. Aline, eu não consigo decorar um roteiro. Perfeito, nem eu. É muito difícil para mim decorar, principalmente um roteiro imenso, né? Eu decoro, tenho boa memória, mas é aquela história, eu decoro, gravo. Acabei a gravação de tarde, quando eu tô almoçando, eu já não lembro mais, né? E muitas vezes eu não tenho nem esse tempo para decorar. Então, esses dias eu fui gravar um vídeo de divulgação para um equipamento de fisioterapia, né, de auxílio a pessoas acamadas, e foi engraçadíssimo, porque eu peguei um parágrafo só. Na hora de gravar, eu peguei, decorei, papum, gravei. E aí as pessoas, nossa, você decora rápido. Eu falei, mas de tarde eu já não lembro. Porque a gente usa uma memória que é como se fosse uma memória temporária, digamos assim, né? Então, não é uma coisa que você aprende. É por isso que estudar na véspera da prova a gente não aprende. Porque a gente decora naquela nossa memória temporária. Para a gente decorar, a gente precisa repetir. E nem sempre, eu preciso gravar um vídeo hoje falando sobre um tratamento novo que eu vou ter na minha clínica. Você não tem 3 dias para se preparar, né? Então, não dá tempo. E até ator, tá? Assim, ator de teatro, ator de TV, decora na base da repetição. Principalmente ator de teatro, que ensaia a beça. A pessoa estreia uma peça, muitas vezes ela tá 3, 6 meses ensaiando, fazendo aquilo todo dia. Decora na base da repetição, por 3, 6 meses. Na televisão, as pessoas decoram as falas à medida das cenas. No cinema, decora a medida das cenas. Então, você não decora o roteiro inteiro de uma vez só, né? E muitas vezes, dependendo da produção, você também tem ensaio onde acontece esta repetição que eu tô falando. Para gravar vídeo,
o seu vídeo todo dia do seu conteúdo, você não vai ter tempo para ficar repetindo. Beleza, ensaiei 6 meses, agora eu vou gravar meu vídeo. Não existe, né? Então, é difícil decorar e decorar exige tempo, né? Eu prefiro não trabalhar com essa técnica, que foi uma técnica que eu desenvolvi quando eu trabalhava no Shoptime, quando eu trabalhava como repórter no TV Fama e tinha que fazer, às vezes, 10, 15 entrevistas num dia só, né? No Shoptime eu fazia 4, 5 programas num dia só. Gente, como é que decora isso tudo? Não tem como decorar isso tudo, você não tem tempo para isso, né? E não tem tempo para produzir todos esses roteiros. Ah, Aline, mas outro problema que eu tenho é que eu perco palavras no meio do roteiro. Muito normal. Eu tenho o caso de uma ex-mentoranda, ela me ligou chorando saindo de uma gravação, ela era coordenadora de uma universidade para um curso na área de saúde e pediram que cada professor escrevesse um texto e fosse gravar. Primeiro que ela chegou lá e era uma estrutura profissional de gravação, e ela não está acostumada. Então, isso é uma coisa que oprime. Vocês veem como qualquer fator, qualquer uma dessas variáveis que eu mencionei no início da nossa live, pode ser suficiente para te derrubar. Só o fato de chegar lá e ter um cameraman, ter uma câmera profissional, ter luz, ter um negócio desse tamanho, né? A câmera apontada para a cara dela, e a gente está acostumado no máximo com o nosso celular, isso já foi suficiente para desestabilizá-la emocionalmente. E ela tinha escrito o texto dela conforme tinha sido solicitado para ela. Quando ela começou a gravar, ela ia errando, ia errando, ia errando. Aí não lembrava uma palavra, peraí que eu vou repetir. Não lembrava uma palavra, peraí que eu vou repetir. Aí passava daquele ponto, ufa, mas daqui a pouco errava outra. Porque é muito normal perder palavras. É muito normal perder palavras quando a gente escreve um texto. E aí ela falou, Aline, no final eu não conseguia falar meu nome. Por quê? Porque a gente vai adicionando camadas de frustração, de autocrítica, de exigência, de eu não consigo, eu tô passando vergonha, o que as pessoas vão achar, esse povo é profissional, eu tô aqui fazendo papel de palhaço. É horrível. É o pior caminho. Eu falei, olha, foi a pior coisa que fizeram para vocês. Muita gente acha que esse é o melhor caminho, mas tá errado. Tá errado. A Aline TP, na minha opinião, na minha técnica, na minha prática, dando aula, não. Primeiro porque aí eu tenho que produzir o roteiro. Então, lembra que a gente falou daquela coisa do tempo, de sentar e escrever aquele volume todo de material? Eu tenho que ter este tempo, que muitas vezes as pessoas não têm. Para continuar, eu preciso pegar este texto, formatar ele para uma linguagem de TV e jogar ele num programa. E aí eu preciso ajustar o programa para a velocidade, para o tamanho da letra, para a minha capacidade de leitura, que é a parte mais fácil. Ótimo, muito que bom. E aí, quando eu vou começar a gravar, eu preciso fazer isso sem parecer que eu tô lendo. Então, o roteiro é um negócio que exige treino, né? Porque aí a pessoa começa a fazer e todo mundo vê que ela tá lendo. Ou seja, pronto, ficou mega artificial. Não tem nenhum item de conexão. Não fica natural para quem tá te assistindo. Não parece um bate-papo, que é o que funciona na internet. Eu não fico autêntica. Eu pego a minha autenticidade, embolo e jogo fora. Entendeu? Porque aí eu virei um robozinho lendo um texto. É muito difícil ler TP de uma forma orgânica, natural, parecendo que você está falando aquilo de dentro de você. Aline, beleza, então como é que resolve? Falando aquilo de dentro de você, improvisando. Muita gente tem pânico, pavor, horror de improviso, sente um frio na espinha, tem vontade de ir ao banheiro só de ouvir falar em improvisar. Mas, gente, improvisar funciona muito para a internet. Funciona muito para deixar a sua apresentação mais natural. Funciona muito para você fugir daquela artificialidade. Como é que eu desenvolvi essa técnica? Gente, eu tinha no TV Fama, às vezes, 15 entrevistas para fazer. Eu sentava antes de sair para a rua, pegava, fazia uma pesquisa sobre aquelas personalidades que eu ia entrevistar e ia anotando, sei lá, Juliana Paz, novela, nascimento do filho, sei lá, Boa Forma. Próximo, Gianecchini, se fosse ser hoje, eu escreveria Bom Dia, Verônica, primeiro vilão, repercussão do personagem. E ia fazendo isso para todas as pessoas que eu ia entrevistar, que eu ia encontrar, que eu tinha nas minhas listas de entrevista. Quando eu chegava para a pessoa, eu fazia só essas perguntas? Não. Eu começava a minha conversa com elas, né, repercutindo o evento que eu tivesse, a situação que eu estivesse passando, mas aqueles 3 pontos eram fundamentais para a minha conversa com eles. E repórter de rua, eu não tenho aqui, mas a gente costuma trabalhar com uma folha dobrada ao meio. Não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu não vou estragar meu caderno, não. Mas a gente pega uma folha normal, ofício, A4, dobra ela no meio, ela fica uma tira fininha. E aí você fica com isso na mão. E aí eu estava aqui com o microfone fazendo a entrevista, e eu podia olhar para o meu roteiro e eu achava uma palavra.
entendeu? Então eu olhava lá, sei lá, Bom Dia Verônica. Gianecchini, fala com a gente um pouco sobre como você desenvolveu esse personagem para Bom Dia Verônica. Como é que foi? Você fez laboratório? Em quem você se inspirou? Como é que está sendo se assistir na tela fora do papel do galã? Exemplo, eu peguei um ponto e desenvolvi 3, 4 perguntas a partir dele. No caso da minha entrevista. Quando eu fui para o Shoptime, eu comecei a aplicar exatamente essa mesma técnica, só que com os produtos. Então eu tinha lá, panela elétrica de arroz. Desliga automaticamente, você não precisa tomar conta, estou dando exemplos. Tem a vaporeira, faz arroz e legumes. Quando eu ia fazer a minha apresentação, eu não ia chegar no vídeo dizendo, gente, desliga automaticamente, faz arroz e cozinha legumes, você não precisa tomar conta. Não era isso a minha apresentação, óbvio que não. Eu pegava aqueles pontos, aqueles itens e transformava numa conversa. Você está sem tempo para ir para academia? E se você tiver uma panela que faz a comida sozinha enquanto você malha? Pois é, a panela elétrica de arroz, blá, 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 o uísque sachê, desliga sozinha, você não precisa tomar conta. Eu cumpri o ponto a ponto do meu roteiro, eu dei as especificações técnicas daquele produto e eu fiz isso conversando com a audiência. Aí a gente constrói uma capacidade de improviso e de raciocínio ágil, a gente constrói uma capacidade de solução de problemas, porque aí se eu não lembrei o próximo ponto, eu tenho já uma técnica de conversa, de me inspirar, de me abastecer com novas informações e com novas saídas. Sempre lembrando que a câmera não é uma lente, é uma pessoa. Então, eu preciso levar aquela minha apresentação, aquela minha live, aquele meu vídeo como uma conversa. Quando você vai conversar, você faz o que? Você começa cumprimentando a pessoa. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz Páscoa, feliz Natal, o que quer que seja, sabe? Se você entende que você tem necessidade de se apresentar, você se apresenta, sabe? Você anuncia o que você vai fazer. Gente, hoje eu vou apresentar para vocês um jogo de cama. Você está procurando um jogo de cama novo? Eu provoco a audiência, eu trago ela para mim. E aí eu posso passar 20 minutos falando de um jogo de cama, como o Rui da escola de rádio costumava dizer para mim. É a única pessoa que eu conheço que consegue falar 20 minutos sobre roupa de cama. Na verdade, eu posso falar sobre roupa de cama 1h30, porque assim, você transforma numa conversa. E aí, nesse caso, eu tenho as especificações técnicas que eu não posso deixar de falar. Então, sei lá, eram 7 peças, era 100% algodão, a estampa era uma estampa digital, sei lá o quê. Beleza, e aí eu vou trazendo esses pontos para a minha conversa. Isso torna muito mais fácil, muito mais natural, muito mais orgânico, muito mais verdadeiro, muito mais humano, muito mais pessoal e, sem dúvida nenhuma, muito mais fácil para quem faz. Te dá muito mais segurança, até porque você consegue usar, ao invés da sua memória, aquela memória que você precisa para decorar o texto mesmo, você aciona uma memória diferente. Você pode usar a sua memória fotográfica. Eu olho para um papel, tem 3 coisas escritas, eu consigo lembrar quase que fotograficamente daquilo. E a nossa memória para a imagem, ela é muito mais potente do que se eu tivesse que pegar e decorar o texto todo, né? Então, fica muito mais fácil de você improvisar, desenvolver, costurar. E aí, conforme você vai evoluindo na técnica do roteiro ponto a ponto, que é a técnica que eu gosto, que eu aplico, que eu ensino, você pode ir adicionando outros elementos. Aqui eu vou botar um gatilho mental, aqui eu vou fazer uma pergunta para chamar a minha audiência, aqui eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal, aqui eu vou citar uma frase de uma pessoa que eu gosto, aqui eu vou botar um CTA, que é um call to action, traduzindo uma chamada para ação, aqui eu vou botar um recurso de espelhamento, aqui eu vou botar um recurso de pertencimento, que são gatilhos mentais, aqui eu vou usar uma técnica X da oratória. Aí você pode ir recheando, você pode ir trabalhando o molho da sua apresentação, porque você já entendeu como é que funciona o roteiro ponto a ponto e a técnica de improviso. Lembrando, a minha principal informação, ela precisa ser o meu ponto alto, né? A gente pode trabalhar o vídeo ou como o roteiro, ou como uma curva, começo me apresentando, contextualizando, dizendo sobre o que eu vou falar, ensino a minha técnica de roteiro ponto a ponto, olha o meu ápice, e vou para o declínio, que a gente chama em roteiro de dramaturgia, ou seja, vou caminhar para o encerramento. Você consegue, inclusive, administrar melhor esses elementos. E olha, eu vou dizer para vocês que é uma técnica que eu desenvolvi no início da minha carreira, mais de 3 anos atrás, e que eu uso até hoje, sabe? E que funciona muito bem
para mim e para todos os meus alunos, ex-alunos, mentorandos, gente que quer trabalhar tanto na área de comunicação como apresentador, como locutor, e gente que é de outras áreas, sabe? Eu já consegui dissuadir muita gente dessa coisa de roteiro. Gente, o TP, não. O roteiro é o roteiro que te ajuda. É o roteiro que é prático, ágil, eficiente, que te dá segurança. Tente trabalhar com o roteiro ponto a ponto. Vai ajudar muito. E aí você pode começar fazendo isso hoje. Você vai precisar de 15 minutos para resolver esse problema. Você vai pegar o seu tema, que é um tema que você já conhece, vai fazer uma lista ponto a ponto do que não pode faltar naquele vídeo. E se é um tema que você precisa pesquisar um pouco mais, você consegue acionar um método muito mais analítico, você consegue acionar um método de aprendizagem muito mais assertiva, de aprendizagem muito mais proativa. Então, eu sento, faço uma pesquisa, procuro boas fontes, dou uma lida, beleza, isso aqui não estava pensando, eu escrevo uma palavra, 2 no meu roteiro ponto a ponto, né? E quando eu for fazer a minha apresentação, isso vai estar muito fresquinho na minha memória sem eu decorar, que é o melhor processo de aprendizagem. Existem níveis diferentes de aprendizado, e quando a gente ensina alguma coisa, quer dizer que a gente aprendeu de fato. Então, quando você usa essa técnica do roteiro ponto a ponto, inclusive você consegue identificar uma falha. Peraí, eu não estou conseguindo explicar isso, então quer dizer que eu não entendi bem. Deixa eu estudar um pouco mais. Que é completamente diferente de você escrever um texto, tentar decorar, jogar no TP, falar, e depois, amanhã, se alguém te pergunta, você não sabe. Né? Então, isso ajuda você a se aprimorar enquanto profissional, inclusive. E te ajuda a estar pronto para qualquer situação. Você está num evento, você está participando de alguma coisa, alguém te pede um vídeo, alguém te pede uma entrevista, você tem esse recurso dentro de você para acionar. Não, beleza, então estão me pedindo uma entrevista para falar do meu curso Apresente, tá? Então, Apresente é um curso em 8 módulos, mais um módulo de aulas especiais, que foi criado para empreendedores que querem descobrir todo o poder do digital, desenvolver autoridade e, inclusive, trazer conversão. Oi, obrigada, que bom estar aqui falando com vocês, é um prazer imenso. Não, pois é, o meu curso, blá, 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 e aí eu vou, e o céu é limite, eu nunca vou ficar nua com a mão no bolso numa situação como essa, porque o roteiro ponto a ponto, ele te dá um norte para você conseguir treinar o seu improviso. Para você começar, eu tenho um exemplo de roteiro ponto a ponto que é super importante. Começa colocando lá seu nome, sua formação, o seu último trabalho e se despede. Por exemplo, eu tenho 4 pontos. Um roteiro ponto a ponto para você falar sobre quem é você, como se você fosse fazer uma apresentação de uma entrevista de emprego. Isso é um ótimo treinamento, porque isso a gente faz o tempo todo. Toda hora, principalmente na internet, a gente é convidado a se apresentar. Então, você pode treinar isso também com roteiro ponto a ponto, sabe? Experimenta, eu tenho certeza que vai ajudar pra caramba.